de quem é o Bruno, o pessoal que não conhece. Quando ele realmente encontrou esse propósito, porque quem tá te olhando, assim como eu já te conheci há um mês anterior, né? Eu vi que você é uma pessoa realmente bem centrada naquilo que faz, naquilo que faz. Te acompanha pelas redes sociais, acho engraçadíssimo. Fala um pouquinho da sua história, o pessoal te conhecer, quem que você é. Fala um Tá pouquinho do seu certo. propósito, por que que você tá aqui nessa Uhum. terra, porque você já se enxergou nisso. É, muito prazer, eu sou o Bruno, sou sequelado. Total. E assim, de verdade, eu passei por situações que eu não consigo identificar que trariam tanto peso pra mim, Sim. né? Então a gente vai vivendo. Porque nossos pais não têm tanta habilidade para lidar com situações emocionais. Eles não, a época deles não permitiu isso, né? Nossos pais tomam um banho que passa, bebe água que Exatamente. passa, né? São bem assim nossos pais. Dorme que Então, passa. dorme que passa. E eu eu sempre gostei de ler, de estudar, mas não identifiquei a tempo a questão do TDAH, de você, né, ter uma extensão dispersa. Eu sou muito disperso em relação a muitas coisas. Eu consigo fazer mil coisas ao mesmo tempo, porque eu preciso fazer. Né? Assim, eu sou uma pessoa que parece assim, que eu tenho um espeto dentro de mim. E minha primeira formação foi ciências biológicas, Sim. né? O que me levou a trabalhar um tempo na área de biológicas mesmo, com tubarões, por isso shark, né? E trabalhando com isso, eu sempre fui de falar, gente, eu falo demais, perdão, eu falo demais. E eu queria falar com as pessoas, né, no meu trabalho. E eu lembro que eu tinha uma colega minha que eu virei para ela e falei, Ale, ninguém me fala, me responde direito as coisas. Eu quero falar, ninguém fala. Ela virou para mim, até falei para você, ela virou para mim e Sim. falou, Bruno, escolhemos trabalhar com animais para não ter que lidar com pessoas. Eu falei, nossa, obrigado. Então eu estou no lugar Tô no errado. lugar errado. Aí eu falei, estou no lugar errado, porque eu quero também saber de pessoas. Que foi quando surgiu o interesse em meu louco, assim, né? Sim. Porque ao mesmo tempo que surgiu interesse na psicanálise, surgiu interesse na teologia. Porque eu venho dessa família toda extremamente centrada e de fé. Só que eu queria entender algumas coisas porque existe uma linha muito tênue entre o que é você valorizar o espiritual e você ser conduzido pela religião. Sim. A religião é uma coisa que não traz, assim, me desculpem se eu de repente vou assustar as pessoas ou criar uma polêmica, mas a religião em si não traz os benefícios que o ser cristão, não vinculado à religião, que o ser espiritual, né, aquele que foca no espírito, no crescimento espiritual, direcionado traz, porque a religião traz uma carga muito pesada Com certeza. de, Um de fardo, né? práticas Muito grande. específicas, um fardo muito grande que associa pessoas, elas são de Deus por causa do que elas vestem, pelo que elas não falam, pelo que não bebem, pelo que não comem, pelo que usam. Elas centram muito nessa questão da aparência total. Sim. Elas a religião julga pra caraca as pessoas, né? Porque ela cria um Estereótipo, né? estereótipo bem hipócrita do que tem que ser. Sim. E ninguém consegue alcançar esse estereótipo, então as pessoas se frustram muito. Nossa, eu nunca vou conseguir alcançar essa perfeição. Então, se sentem cobradas, se sentem culpadas e começam a estar com Deus por culpa, por medo, medo do inferno, medo do desconhecido, medo da pobreza, medo da miséria, medo da não prosperidade. E nunca foi essa proposta de relacionamento com o divino. Né? Você está aqui por medo, nunca foi. Então eu queria estender meus conhecimentos dentro disso para ter um pouco de propriedade ao falar. E quando você procura a teologia dentro do nosso país, elas são todas muito, muito bem assim, impregnadas das instituições que elas representam. E o que está tudo bem, porque claro que eu vou ter que puxar a brasa para minha sardinha, né? Se eu tenho essa faculdade que é linkada a essa instituição religiosa, eu vou ter que de alguma forma, né, incrementar as coisas com a visão dessa instituição religiosa. Foi quando eu fui para o exterior. E no exterior, a coisa foi muito mais ampla e pura, porque lá eu estava em um local totalmente neutro, com Sim. pessoas de vários países, com várias religiões juntas, estudando a mesma coisa. Então a faculdade não puxava nada para ninguém. É isso aqui, então aprendam isso aqui, cada um segue aí a sua Quem vertente como quiser. você quiser. Isso para mim foi muito enriquecedor. Foi muito enriquecedor. Por isso que hoje as pessoas falam, ai, você é o quê? Cristão. Mas cristão, isso ou aquilo? Cristão. De onde? Cristão. Pensa que é cristão, gente. Não basta falar que é cristão.
né? As pessoas querem associar alguma coisa a alguma Uma coisa, instituição, na né? verdade, A uma né? instituição e entenda, pessoas que, muita gente que está dentro das instituições não são cristãs, porque estão Com lá dentro certeza. é o cão purinho, é o Jason purinho, gente, puro, 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 no comportamento das palavras, no julgamento. Então, assim, desassociar essas coisas, Sim. sabe? Desassociar essas coisas. E lá entrei com a parte da psicanálise, que foi o entender o psique, a mente humana e o comportamento humano. O que não parou por aí, quando eu voltei para o Brasil, eu já engrenei numa pós, que era uma MBA de psicologia positiva, coaching positivo, de despertar o comportamento positivo nas pessoas, o que me fez entender claramente que uma coisa é o pensamento positivo, outra coisa é a fé. Você sabe a diferença? Não tenho a mínima ideia. Eu ia fazer realmente essa pergunta pra você. Né? Porque o pensar positivo é essencial. O pai da psicologia positiva, Martin Seligman, tem um livro espetacular que eu digo para as pessoas: aprenda a ser otimista. Já vou ler, hein? Vou comprar. Vale muito a pena, muito a pena. Ele é o pai da psicologia positiva, ele é um psicólogo de Harvard, professor de Harvard. E ele fez pesquisas duradouras e com uma grande mostra de pessoas, e foi comprovado. E a comprovação, desculpa, científica, de como o ser otimista atinge todas as áreas da sua vida beneficamente, da sua saúde fisiológica, a sua saúde mental e os seus resultados externos, né? Então, ser otimista é você não é o fato de você viver num mundo iludido achando que não tem problema, não, mas é você sempre focar naquilo que é o de bom. É você sempre ter um olhar que o copo está faltando um pouco para encher, não que está quase vazio. Né? É você olhar tudo, tem alguma coisa boa que eu posso tirar disso. E o livro dele conta vários casos e explica, nossa, gente, como é um mecanismo espetacular do nosso cérebro, que é uma grande máquina, como ele é impactado por essas questões positivas. Sim. E só que o pensar positivo é você pensar e desejar que aquilo aconteça. Certo? Então eu estou aqui pensando, nossa, vamos pensar positivo, que isso aqui pode acontecer. Quando eu me refiro à fé, a minha fé é a convicção de que aquilo vai acontecer. Não é só um desejo. Entende? Sim. Então, assim, quando eu penso positivo, eu desejo que aquilo vai acontecer. Quando eu coloco a fé, eu adoro uma música do Rapa, que diz assim: em algum lugar para relaxar, eu vou pedir para os anjos cantarem. Para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Aí ele fala na primeira estrofe: se você não aceitou o conceito de respeito, decidiu lutar, se encarar na cara e na coragem, só que você está em desvantagem se você não tem fé. E é uma grande verdade. Porque você pensa positivo, legal, parabéns, é muito legal pensar positivo, ser otimista. Mas melhor do que isso, é você se munir de uma convicção de que eu não só quero que vai dar certo, eu acredito que vai dar certo. E tem gente que é muito assim, né? A pessoa consegue viver na maior paz e good vibes. Porque na cabeça dela, meu Deus, e as contas? Vai pagar, fulano. Como? Não sei, vai. Isso não é pensar positivo. É ter fé que aquilo vai acontecer. E tá tudo bem, dá até raiva. Fulano, como é que tu pode ser assim, tão desleixado e relaxado? Não é relaxado. Eu tenho fé que as coisas vão acontecer. E, cara, é impressionante. Dificilmente não acontecem. Por uma via ou por outra.